Olá, meus amigos, boa noite. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema bem leve, bem legal, que é quando você decidir adquirir o seu primeiro imóvel ou outros imóveis. Porque comprar a casa própria é um sonho do brasileiro, é um desejo de muita gente. Isso foi colocado na mente, foi incrustado na mente do brasileiro, de forma que qualquer pessoa, quando pensa em casar, quando pensa em sair de casa, sair da casa dos pais, pensa em adquirir o seu próprio imóvel. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque o desejo de adquirir um bem imóvel deve ser analisado com muita cautela, principalmente com relação à estratégia fiscal, que é o pagamento do tributo. Uma gestão patrimonial, desde o início da formação de um patrimônio, ela precisa estar intrinsecamente ligada à forma de aquisição. Então, todas as vezes que você vir um bilionário cuidando do patrimônio da sua família, lembre-se que você estará diante de uma pessoa que tem uma excelente educação patrimonial. E não deixar que os seus filhos passem pelo doloroso processo de um inventário precisa estar como prioridade na sua vida, quando se tratar do futuro dos seus filhos e dos seus herdeiros. As famílias dos bilionários são as que mais teriam a perder com o penoso sistema do inventário. Mas por que será que sempre que se ouve falar da morte de um bilionário, temos um exemplo recente, o Abílio Diniz morreu no dia 18 de fevereiro, e não se ouve falar em inventário nem em briga de herdeiros? Por que será? Nem de longe pense, então, que os mais abastados são os que mais serão penalizados pela reforma tributária, por aumento de tributos, seja lá o que for de aumento que vier. Porque eles usam o planejamento patrimonial da família para organizar a sua vida, a vida dos seus herdeiros preventivamente. Então, é mentira que o aumento da carga tributária, como está redigida, como está sugerida pela reforma, que ela irá afetar as grandes fortunas. Não é verdade isso. É a classe média quem mais sofrerá com o aumento dos tributos, dos impostos. A reforma tributária, ela deve servir de termômetro para que você tome decisão, para as decisões da família brasileira, com relação à organização do seu patrimônio, dos seus bens, com o único intuito de evitar que a carga tributária que recairá sobre eles, sobre os seus bens, não venha dilapidar o patrimônio que eles, pessoas, construíram para deixar para os seus filhos, ao invés de saber que grande parte irá para o Estado, que o Estado já é muito rico. Quando a gente adquiriu o imóvel, a gente pagou impostos. Por que ter que pagar impostos de novo na hora da transmissão para os nossos herdeiros? E não é só o Estado quem se beneficia, são cartórios, advogados, despachantes. Tem todo um sistema montado para dilapidar o patrimônio. E esta palavra, esta dilapidação cai numa palavrinha não tão grande que se chama inventário. Então não caia nessa. Bom, a sociedade brasileira está diante de um paradigma de mudança, com um time de profissionais que estão imbuídos em transformar o pensamento da família brasileira no que se refere à construção de uma nova mentalidade, com a descoberta de que quem não tem
vida longa não pode adquirir bens em nome próprio, e sim através de uma pessoa jurídica. E quais são as razões para essa afirmação? Primeira razão. Primeiro, porque nós, seres humanos, somos chamados de seres mortais. Enquanto que imóveis e pessoas jurídicas não têm prazo de validade, de duração. Nós não temos prazo de duração. Segunda razão, porque ao comprar como uma pessoa jurídica, o CNPJ oferece vantagens fiscais como cargas tributárias menores, o que a pessoa física não tem no CPF. Com o nosso CPF, nós somos mais limitados do que a pessoa jurídica. E a terceira razão, porque através de um planejamento patrimonial da família, além de ter o seu negócio organizado, estruturado dentro de uma pessoa jurídica, num CNPJ, ele conta com diversos benefícios, como, por exemplo, menos impostos. Você sabia que a alíquota de impostos para a pessoa física é de 27,5%, enquanto que a maior alíquota para pessoas jurídicas é de 15%? Pois é. Então vamos agora à quarta razão. Lá na frente, os seus descendentes vão falar do seu nome, porque o que fica na memória das pessoas é aquilo que se eterniza. Você já pensou num tetraneto seu, contando, alardeando que o patrimônio que ele recebeu de herança foi o seu tetravô quem construiu? Isso não é fantástico, não é magnífico? É claro que é. Então, você estará tornando perene o seu patrimônio, perpetuando a sua lembrança para aqueles que virão depois de você. Não importa quantas gerações sejam alcançadas, o que importa é que você construiu pensando nisso. Bom, essa é uma forma de viver para sempre, de deixar um legado para a sua família, tornando o seu patrimônio perene. Tem uma frase aqui que eu escrevi e que veio de uma aula, a gente montou isso numa live, eu e meu colega Roger, que nós fizemos esta semana, e que a gente diz assim: tudo na vida tem que ter um propósito. E o propósito de nós, profissionais, que somos ligados, pertencemos ao time Road Brasil, é mudar a forma como as famílias organizam o seu patrimônio. Este é o nosso propósito. Se nós conseguirmos incutir na cabeça do brasileiro que ele tem que mudar a forma como ele organiza o seu patrimônio, nós estaremos com a nossa missão cumprida. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Então vamos lá. Por isso que nós dizemos que planejamento patrimonial da família, ele perpetua bens da família. E ele é perfeito para quem tem filhos e tem pelo menos um imóvel. Um bem que gostaria que esses bens, que esse bem ou que esses bens um dia fossem entregues aos nossos filhos, aos seus filhos. Pense que o planejamento patrimonial da família é um ato de amor, porque você não precisa dele, não é você que vai precisar, são os seus filhos que vão saber o que fazer com esse sistema que você vai montar para eles. Bom, para terminar, eu espero que você analise cada palavra que foi dita aqui e quando você for adquirir um bem imóvel, pense em cuidar para que tudo que você construiu com suor vá beneficiar no futuro os seus filhos e não o Estado. Porque se for o Estado, você estará propiciando o empobrecimento dos seus filhos. Isso é verdade. Isso a gente mostra em palestras, isso a gente mostra em todas as vezes que nós falamos em planejamento patrimonial da família. Então compartilhe essa ideia com o maior número de pessoas, com quem você acha que merece, que você acha que merece saber disso. Porque isso é uma notícia muito boa e não deve ser guardada só conosco, tá?
Então, eu vou começar a me despedir aqui, desejando para você um bom legado, porque nós estamos aqui para deixar um legado. O propósito de nós estarmos aqui, pessoas vivas, é construir um legado. Se você acredita, não acredita, pouco importa se tem vida depois da morte, se não tem, se a vida acaba aqui. Mas, de qualquer forma, um dia você não estará mais aqui. E é preciso que você providencie que o seu patrimônio, que o seu legado tenha a direção certa. Os seus filhos, os seus herdeiros. Olha, muito obrigada pela sua atenção. Eu agradeço mesmo e me despeço. Até o próximo vídeo, quando eu trarei mais notícias boas como essa do planejamento patrimonial da família. Muito obrigada.